Tem um slogan que a gente usa, que vocês podem copiar, que se chama assim: trabalhamos como time e vivemos como família. E o Senhor me ensinou o seguinte, que quando a gente trabalha bem como time, as pessoas são respeitosas, seguem as práticas, as políticas, é ético e tarará, você consegue levar no nível de família. Você caminha 2, 3 anos juntos, você consegue trazer a pessoa numa relação de amizade, de família, de carinho. Obviamente, você contrata profissionais que não respeitam as práticas da política, não respeitam a conduta, não é íntegro, não dá para viver como família. Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino nos negócios e através dos negócios. E falando sobre lente, hoje o episódio é de uma internacional que está nesse mercado de lentes, usando aqui com perdão do trocadilho, e vai contar uma história fantástica de como ela tem se posicionado, não só durante, frente à concorrência, naturalmente, mas também liderado a própria empresa e os seus negócios. Então, fique com a gente até o final aí para entender qual a lente certa, qual o óculos talvez certo que você deva usar aí nos seus negócios. Bom, deixa eu pedir gentilmente que você curta, comente, compartilhe, sabe que os algoritmos adoram, e ajuda a gente a levar a história da Joyce Lin. Uma honra. Overseers. Uma honra estar aqui. Não esqueçam de se inscrever também, né? Boa, é isso aí. Olha, eu já vi vídeo com 59 mil views e precisa se inscrever mais, gente. Muito bom. Então, vamos se inscrever e compartilhar a história maravilhosa da Joyce. Deixa eu dar as devidas credenciais suas aqui, Joyce. Você é CEO do grupo GO, Eyewear, não é? E líder no segmento de óculos. Sim. Mas certamente o seu maior negócio é ser casado com Paulo. Meu amor. Mãe da Karina e da Victoria com C. Sim. Não é isso? Esqueci alguma coisa, Joyce? Não. O maior orgulho nosso, você sabe, né? Essa formação dos nossos filhos, né? Sem dúvida. Nada supera, né, a questão de sucesso ou ter ali a devida mordomia, o cuidado com os nossos familiares. E, aliás, né, quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu sempre faço, quando tenho oportunidade, um corte sobre isso, né? Não adianta, se você ser bem-sucedido no negócio, você é fracassado no ar, né? E um caminho muito estreito e, às vezes, sensível, né, para crescer nos negócios é sabotar a família. Está errado. Está totalmente errado. Olha, a nossa filha mais velha, a Karina, casou recentemente e já estou esperando ansiosamente pelos netos. Opa! Na fase dos netos. Coisa boa. Muito bom, muito bom. Muito bom. Você também gosta, deixa eu adicionar aqui um adjetivo aqui, um job description, se você me permite. Claro. Ela me disse mais cedo aqui no bate-papo formal que ela gosta de encorajar as pessoas. Perfeito. Então, né, vamos dizer que isso também é um chamado aí para o mundo dos negócios. Perfeito. Porque a Rede Tela repercute bastante sobre essa questão de posicionamento, né? Eu creio, Joyce, que nós, como cristãos e empresários, cristão também, né? Mas sobretudo empresário, a gente tem que se posicionar e não dá para ser agente secreto do reino. De jeito nenhum. Né? Deus nos coloca, nos concede dentro do conceito de mordomia uma plataforma que são os negócios que geram influência, né? Referência e recursos, não só de dinheiro, né? Mas de outras tantas oportunidades para exatamente a gente influenciar o meio que a gente está. Se você me permite, eu diria que um grande propósito, porque Deus colocou você como empresário, é para que você crie um ambiente propício para a sua empresa ser um lugar de transformação de vidas. E a sua empresa ser relevante no canal, no setor que você trabalha, para influenciar outros. Que esse Deus que a gente serve vale a pena.
Vale muito a Vale pena, a com pena. certeza. E não se trata, Eduardo, de, olha, eu sou o mais próspero, eu tenho o melhor. Não, não, não. Vale a pena. Porque quando você chegar diante do Pai, você vai dizer assim, eu cumpri minha missão, né? Valeu a pena. Porque tudo isso que a gente tem na terra material, o que os olhos veem, são temporários. Mas Verdade. aquilo que a gente não vê é eterno. Muito bom, aproveitando aí o trocadilho com olhos, né? Claro, Muito bem colocado. sempre. Né? Mas deixa eu contribuir com a sua reflexão aqui e olhar para essa câmera aqui, olha. Já está falando de posicionamento, né? Nós abrimos um podcast sobre isso. Queria chamar a atenção para você para um dado recente do IBGE, que os cristãos são aproximadamente 1/3 da população brasileira. Só? Último censo. Eu 1/3. achava que era mais. Não, os evangélicos, né? E aí você tem os católicos que completam quase 80. Mas os... Tá. Eu considero 80% de cristão. Gente. Boa, tá bom, estamos somando aí. Mas o ponto aqui é que menos de 4% da população é empresário. É mesmo? Então veja que se dentro desse universo, né, que é menor que 4%, você tem ainda uma queda maior aí daqueles que não professam nenhuma fé ou uma fé cristã, então você talvez tenha aí 2,5% da população. Então sinta-se privilegiado, não é verdade? Faz sentido isso? Porque você está numa parcela tão pequena da população e ter acesso, e é sobre isso, né? O mundo dos negócios é você ter muito acesso e ser um bom mordomo desse acesso. Um bom mordomo. Né? Mas eu diria, Eduardo, se me permite, que a gente devia se envergonhar, porque devia ter mais empresário cristão. É verdade. Porque se o empresário cristão é bem sucedido, dá um bom testemunho, deveria encorajar e incentivar mais pessoas a empreender. Sem dúvida. A ser empresários. Porque eu sei que ser empresário é muito difícil nesse país. A gente tem uma carga tributária terrível. A gente tem problemas de mão de obra terríveis. É muito... Você trabalha com sistema TI, quantas frentes nós temos que lidar, né? Sem e muitas vezes parece muito mais confortável, não é muito mais confortável se desligar e falar, eu sou cristão, já estou salvo, não quero saber desse mundo. Não é assim que tem gente que pensa assim, se Jesus voltar amanhã eu estou salvo e que né, o resto se dane. Não é assim. Enquanto estivermos aqui, nós temos que cumprir o nosso papel de sermos luz, de sermos sal, de influenciar, de ser ativos e não passivos. No final, o evangelho não é sobre nós, é sobre o outro. Sobre o outro, servir o outro. É isso. Servir o outro com maestria e intencionalmente, que eu tenho declarado, que não é uma coisa, por acaso, a gente é muitas vezes empreendedor por necessidade. Caiu de paraquedas, virou empresário, não é isso? Sem dúvida, muitos, né? Isso, mas uma vez que você já faça com toda a sua dedicação, com sua vontade de ser o melhor empresário. Sem dúvida. Então, eu falava muito, a gente tinha dentro dos nossos princípios de valores a palavra excelência. E um dia eu fui orar, o Senhor falou, não. É maestria. Vocês não estão trabalhando com maestria. Porque eu fui perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça de melhor? O que eu preciso mudar? Onde as áreas da nossa empresa não estão bons? Ele falou, vocês não estão fazendo com maestria. Aquilo me deu foi um balde de água fria. Uma puxada de orelha, né? Eduardo, eu achando que a gente estava fazendo bem feito. Eu falei, meu pai do céu. Aí eu fui lá estudar, né? O que é maestria? O que se diferencia? Então, começamos a falar no nosso núcleo, no core, né? Essa palavra, falou assim, tudo que fizermos, tudo que a Bíblia fala, tudo que te vier a mão a fazer, faça de todo o teu coração. Isso. E você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Então, se você é empresário, você tem que ser o melhor do seu setor. Sabe? Você é contador, você é médico, você é o CFO. Qual o seu papel? Você tem que ser o melhor, porque só assim a luz de Cristo vai brilhar através de você. Você vai ser um exemplo para que outros se espelhem e queiram ser. Pode ser que eles não conheçam Cristo, não conheçam a religião, a fé, mas ele vai olhar para você e falar, esse cara é bom no que faz. Porque ele não vai dizer, você é bom na oração, na profecia, não. Você é bom profissionalmente e você me inspira. Sem dúvida nenhuma. E o texto diz, né, que a gente deve fazer como se tudo para o Senhor fizesse,
para que ele seja glorificado. Então, uma responsabilidade, né? Que Cristo brilhe, boa, é isso aí, que Cristo brilhe. Muito bem, vamos aos seus pequenos começos, para dar um passinho atrás aqui, para entender um pouco da tua história, né? Sim. Quem me acompanha já há mais tempo, sabe que eu tenho uma tese aqui, Joyce, que é na adolescência, no caso dos empresários, que muitos dos inputs que a gente vive na fase como, enfim, gestor ou como empresário, vem da adolescência. Perfeito. Passou um neurocientista aqui, Sim. entrevistado, e ele validou a minha tese. Validou? Vê se você está dentro, né? É óbvio que não é 100%, né? Mas aconteceu isso com você? Como é que foi a sua adolescência? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro que eu nasci na China, né? Então, eu me declaro no meu perfil, sou brasileira nascida na China, criada no Rio de Janeiro. Com quantos anos você veio para o Brasil? 8. 8 anos. Então, eu estou 42 anos no Brasil, 21 no Rio, 21 em São Paulo. Então, já tenho um ciclo de 7, 3 ciclos de 7 em cada lugar. E, obviamente, né, meus pais começaram trabalhando, hoje seria os famosos, como é que chama, vendedor ambulante, não, como é que chamava? Vendedores de rua, né? Que é os Natura, Avon, como é que meus pais começaram vendendo de porta em porta. Certo. Eu, com 10, 11 anos, eu já ajudava meus pais trabalhando, né? De vez em quando eu ia lá receber, porque vendia na caderneta, né, antigamente, eu ia lá receber dinheiro. Era uma forma de empreendedorismo. Sim, já, né? Com 14 eu estava no varejo, aí meus pais já tinham loja. Então, eu comecei a trabalhar no varejo, full Qual time. segmento, Joyce? Bazar, como é que hoje chamaria aquelas lojas de Daiso, Miniso. Okay. Você vende de tudo, então de tudo. Variedades. Variedade, já trabalhei com tudo que você possa imaginar. Então, com 14 anos eu fui pro varejo e depois, aos 20, aos 18 eu já cuidava sozinha de varejo, tá? Meus pais já me deixavam. Aos 20 eles falaram assim, nós vamos abrir uma que só você. Então, você compra, você vende, você administra. Que legal, então você foi empurrada. Empurrada, literalmente. Ao empreendedorismo, como se fosse a águia, né? A águia joga os filhos e se vira para voar, né? Então, eu cuidava de dia dos negócios, tinha a operar 4 lojas de varejo ao mesmo tempo, né, sozinha. Mas deixa eu entender aqui, de uma você cresceu para 4, é isso? Isso. Uau, e você estava fazendo faculdade na época? Fazendo faculdade de administração na PUC Rio, então estudava de noite, trabalhava de dia. Depois eu me casei, né, casei cedo, casei com 23 anos, então dos 20 ao 23 ralando. Aí fui mãe cedo, com 24, já fui mãe. E aí já estava imagina, trabalhar de domingo a domingo, porque varejo é isso, você não tem Qual que era o férias. segmento? Também de Bazar, eletrônicos, vendi, tem quem é antigo, né, Walkman, Discman, essas coisas todas que você vende, né? Sim. Então você Importados, né? Isso, importados, você vai diversificando. Sim. E com isso eu tive um grande aprendizado. Mas eu digo que também grandes falhas, né? Grandes erros e a gente quebrando ou falhando que a gente aprende a crescer. Quando você fala quebrando, você chegou a quebrar de verdade mesmo? Sim, assim, eu fechei quando, em 2004, eu estava o quê? Com uns 28 para 29, 2004, isso. Aí eu resolvi, porque eu já não estava gerando o lucro e tinha uma dívida tributária, não fechei devendo a ninguém. Fiz aqueles limpas, parcelei a dívida em tantos anos, Suaves, até terminar de pagar, E naquela época, não sei se você recorda, não existia microempresa, pequena empresa. Você tinha, a forma tributária era mais complicado que hoje. Hoje você tem MEI, tem microempresa. Na época você só tinha o presumido e o lucro real. Isso, verdade. E assim, a carga era muito pesada. Quando você quer ser formal, pesadíssima, né? Sim, desafio. Então, desafio gigante. Aí depois eu vim para São Paulo, que aí vim para empreender em outra coisa. Então você chegou a quatro negócios ao mesmo tempo, fazendo faculdade, tudo. Casando, tendo filhos. Aí não aguentei, porque mulher tem esses vários papéis, né? Pois é. Você ser mãe, aí engatei 2 anos depois já estava mãe de outra. Então, quando eu resolvi encerrar, eu já estava com 2 filhas pequenininhas, né? Uma de 3 anos e outra de 1. Então, foi a saúde, Joyce? Como é que foi? Como é que você lidou com tudo isso? Porque nós entendemos, né, na Rede Tela e promovemos o empreendedorismo feminino. Dizemos que é empreendedorismo, né, assim como os homens. Óbvio que existe ali alguns contextos diferentes,
Mas as mulheres, elas têm um peso muito maior. Um peso muito grande. Você precisa de uma rede de apoio, não tem como. Você precisa de... Nesse caso, eu tinha meus pais, né? Morava com meus pais no Rio, tinha babá, tinha tudo, mas assim, não parei de trabalhar. Com 9 meses de gravidez, eu estava trabalhando. Com 1 mês, eu já estava de volta. Então, não é fácil. Mulher que empreende é um preço alto a pagar. Ou a mulher acaba postergando a maternidade para deixar para depois, né? Ou, como no meu caso, que não foi preparado, Deus mandou e está tudo certo, porque aí, como eu disse, a minha mais velha já até casou, né? Já está com 26 anos, então, graças a Deus... Você já está pedindo netos? Já estou pedindo netos, né? Então, estou super feliz. Agora, a maior rede de apoio, a maior... inspiração vem do alto, né? Porque todo o desgaste físico, você tem o desgaste emocional, o desgaste espiritual, você tem as lutas espirituais que todo mundo tem, verdade, você como empresário. Não pode racionalizar. A falta de maturidade quando você é jovem, você não tem a maturidade. A falta de experiência empresarial, porque a experiência empresarial você tem que passar, tem que vivenciar. É amadurecimento, não dá para pular de fase, né? Não é faculdade. Eu fiz MBA. Depois, quando eu vim para São Paulo, eu fiz todos os cursos que você possa imaginar, mas você precisa viver. E qual que seria o maior aprendizado dessa fase que você não chegou a quebrar praticamente, mas... Mas quebrei. Quando o seu negócio não flui mais, você quebra, você tá quebrado. Não dá para romantizar. Não, você pode não ter saído com uma dívida grande, mas você quebrou. Porque e qual que foi o seu maior aprendizado que você falaria hoje, não faria isso, ou para quem eventualmente está nos assistindo, que esteja ali da corda tentando... Eu tive uma experiência que, só colaborando aqui com a sua resposta, eu tive uma experiência que foi muito dolorosa, né? Em 2008, a bolha dos Estados Unidos, subprime e tal, eu tinha lojas. Sim. E eu tinha várias pessoas que falavam assim, não, você vai conseguir, e estava no limite ali. E determinado negócio, se você parar num determinado ponto, você consegue recuperar. Certo. E se você vai um pouco mais além... E não tem a ver com fé, não tem a ver com ser cristão, ter pecado, não ter pecado. Exato, né? exato. E eu acho que no meu caso foi falta de maturidade. É né? isso. Mas o que você disse que foi o maior aprendizado seu? Não basta, eu ia falar exatamente isso. Não basta você ter fé. Fé, mas você precisa ter conhecimento. Que a Bíblia fala aqui, o meu povo perece por falta de conhecimento. Sim, verdade. Na matéria empresarial, você precisa buscar o conhecimento empresarial. Porque quando Deus quer te ensinar alguns conceitos, Ele quer falar assim tal, mas se você estudou, facilmente você puxa. É que nem quando Ele traz à memória um versículo. Sim, você estudou, verdade. Você leu, você vai buscar essa sabedoria. Então, assim, é necessário, não basta só o cristão ser dedicado, trabalhar muito. Nossa, eu dobro o joelho, meu joelho, eu sou cristão, sou dizimista, como o pessoal acha. Se fosse só por isso, todo mundo, né? Todo dizimista seria muito próspero. Sim. Não é só por isso. Você precisa das ferramentas certas em gestão. Você quer ser empresário, empreendedor? Busque. Você tem Empretec lá no Sebrae, tem cursos hoje, tem muito vídeo no YouTube. Vocês precisam aprender sobre DRE, fluxo de caixa, são coisas básicas. O que é um capital de giro, o que é um juros compostos. Eu vejo tanto empresário sofrendo, porque a gente trabalha com uma rede muito grande de clientes, né? São dezenas de milhares, e muitos são muito bons em vender, fazer negócios e péssimos em gerir. Sim. E aí não sobra. O básico, né? Falta o básico bem feito. Básico bem feito. Então, assim, é preciso aprender as lições de governança de empresário, coisa que o judeu ensina de geração a geração. Verdade. Desde pequenininho, eles aprendem essas regras de poupar, de investir, de negociar. Eles chegam na adolescência, em termos de business, eles são já adultos. Enquanto a gente está aprendendo, engatinhando... Aprendendo no fight, né? No fight, eles na adolescência, tanto os judeus árabes, eles já são maduros. Eu vejo os pais, né, quando a gente conhece alguns empresários, desde pequenininho, eles estão ensinando os filhos a negociar. Acho que um grande diferencial dos judeus, tem alguns amigos judeus, por conta do contexto, eles sempre têm visão a longo prazo. Sim. E eu acho que você já se considera brasileira, né? Sou brasileira, eu acho que um dos grandes defeitos do brasileiro é uma visão a curto prazo. Perfeito. E recentemente tive a oportunidade de aconselhar um empresário
E com misturando aqui os assuntos, né, com relação a ser excelente naquilo que você faz, né? Conhecimento, né? Eu disse para ele assim, o conhecimento do negócio, do que você está fazendo, fazer conta, né? E o problema dele era fazer conta. A fé não substitui isso. A fé é para te alavancar, para te levar para níveis que talvez você matematicamente não chegaria, né? E o pedido dele era ajuda para como ele faz para escalar. E o negócio era altamente escalável. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi básica, assim, qual que é a formação de custo? É um negócio de cursos, né? Então você tem lá 10 linhas no máximo, né? Centro de custo. Ele não conseguia me dizer qual era o custo. Não, eu vendo o produto por tanto, eu pago... Não, eu quero saber percentual. Não dava para substituir pela fé. E a gente chegou a uma conclusão depois de 10 minutos de conversa, Joyce, que se ele escalasse, ele ia quebraria. Porque o custo de investimento em mídia e etc. tinha que ser proporcional e ia matar a rentabilidade dele. Muita empresa, por exemplo, é melhor manter-se no simples, pequeno, com seus 3,6 milhões de faturamento, 4,8, do que ir para um presumido, ou do presumido em vez de ir para o real, né? É preciso saber fazer conta. Eu não sei fazer conta. Chame alguém que saiba. Aprenda E saiba pedir os números, né? Por exemplo, eu não entendo de TI, você entende. Sim. Mas quando me apresenta alguma coisa, eu sei questionar. É o mínimo que eu tenho que saber fazer. E tem um ponto aí importante que está subentendido, a importância de ter sócios. Porque o sócio, né, um outro conselho sempre que eu tenho oportunidade eu dou, sócio tem que ser complementar. Não tem que ser alguém que você combina, que você confia. Tem que ser alguém que tem algo que você não tem e talvez seja melhor do que você. Sim. Às vezes não sócio, mas um time multidisciplinar. Também, muito que time você precisa de um pouco de grana. Depende do tamanho da empresa. Você vai chegar. Mas às vezes, para começar, me perguntaram, mas você acha que é obrigatório? Eu falei, não é obrigatório. Mas sem sócio é muito difícil, porque o sócio divide uma série, a carga. Eu tenho visto pequenos empresários, como a gente tem muitos clientes no setor óptico, por exemplo, começa com marido, mulher, e hoje com as mídias digitais, essa coisa da tecnologia e marketing, que a geração nossa para cima não domina, eles estão conseguindo colocar os jovens, às vezes um filho, um sobrinho, para fazer as postagens, para fazer o tráfego pago. Então, você precisa. Não dá para ficar acomodado, estagnado. Então, assim, aprendizados. Tem dedicação? Tem zelo, tem oração, mas o vigiar vem antes de orar, né? Vigiar e orar. Então, nos seus negócios, tem que vir antes o analisar. Você tem que analisar. Eu quero agir, mas o agir sem análise, sem um pensamento, é um tolo. Eu saio andando, eu não vejo para onde ir, com que ferramentas, com que munições eu vou para uma guerra. Eu preciso estar bem munido, estar bem embasado. Então, eu acho que aprendizados que a gente vai tendo depois da maturidade, né? É verdade, mas não precisa ser assim, né? Pode assistir esse podcast. Boa! E, aliás, assiste o nosso também, viu? A gente tem um podcast chamado Novo Olhar. É mais voltado ao nosso setor, mas lá tem lições de gestão financeira, estratégia, gestão comercial, marketing, gestão de pessoas que, independente do setor, você está falando de pessoas. E com rede social não tem desculpa, né? Você tem uma quantidade, aliás, tem um excesso de informação até, né? Obesidade digital. Fazer a curadoria. O ponto é levar a sério, né? A questão de mordomia que a gente fala bastante aqui na Rede Tela, né? Porque eu vejo, Joyce, que o negócio, como disse inicialmente, é uma oportunidade que Deus te dá para alcançar vidas. Eu já queria emendar aqui, dentro do teu segmento, né? Aí de óptica e tal. Você coloca a tua empresa como um instrumento para transformar vidas. Eu acho que isso é muito legal, ter esta consciência, né? Porque isso combina com mordomia. Porque a pergunta também, quando eu sou um pouco mais contundente nas minhas conversas, discipulados ou mentoria, a pergunta que eu faço, e é para provocar mesmo, né? Para que você criou o negócio? Né? Invariavelmente a pessoa responde assim,
Para ganhar dinheiro. Eu acho que tudo que e não está errado. Não, você vai ganhar dinheiro. Sem dúvida. Mas tudo que a gente faz precisa ser para honrar a Deus. Se você é um cristão autêntico, legítimo, não importa católico ou evangélico, porque eu conheço muito empresário católico, muito fiel, viu? Nossos muito irmãos. Fiel. Nossos irmãos, e tenho admiração profunda por eles. Sem dúvida. Então, assim, tudo que a gente faz, a gente foi criado para o louvor da sua glória. Isso. A gente foi criado para adoração a Ele. Então, seu negócio não pode ser diferente, é uma extensão. Então, o reino de Israel, né, era para quê? É para demonstrar a grandeza do poder de Deus, diferente dos outros reinos. Então, você, empresário, você foi chamado para ser rei e sacerdote, mas você não foi chamado para ser o dono. Coloque Deus como seu patrão e dono. Eu me incomodo quando as pessoas chamam patroa. Sabia disso? Me incomoda. Eu me incomodo. Porque me chama pelo nome, me chama... Mas assim, porque eu tenho um dono. Eu pertenço ao meu Senhor. E Ele nos comprou por um alto preço. E já é uma oportunidade já para evangelizar. Exato. Então, assim, Ele é o meu dono. Eu tenho a quem me reportar, porque às esse o empresário acha que ele é autônomo, ele pode fazer bem o que quiser. É um grande erro isso. É um grande erro. Sem dúvida. Você não tem direito de fazer o que bem entender. O rei Saul fez, olha onde ele chegou. Você precisa prestar contas. Como empresário, a gente já presta conta para o governo. Sim, o sócio majoritário. Para o contador, para todo mundo, né? Brincando à parte. Mas a gente presta contas a Deus. Ele te empresta, ele te confia os recursos, mais do que recursos financeiros, Eduardo, ele te confia pessoas. Ele te confia equipes. O que você faz com isso é que nem quando você é um general, ele te confia uma tropa. Ele te confia um exército, né? Você é o responsável. Eu li um livro, agora eu posso citar aqui, fala assim, líderes se servem por último, que falava, né, de você no exército. Simon Sinek. Isso. Eu sou ruim de lembrar essas coisas. Porque muito bom, é um best-seller. Muito bom. E eu falo assim, gente, líderes se servem por último. Não que nem aquele cruzeiro que começou a afundar e o capitão deu uma fugida logo de primeira, lembra? Ele tem que ser o último. Então, é o último que tem que apagar as luzes, é o primeiro a chegar, o último a sair. Ele dá o exemplo, porque Cristo nos deu o exemplo dele. Ele andava no meio dos discípulos e as pessoas não sabiam quem era Jesus. Ao ponto de Judas falou, vai ser aquele que eu vou beijá-lo. Porque ele andava tão igual como todo mundo. Então, nós como empresários, líderes, nós precisamos estar para servir. Esse é o grande exemplo. É o modelo de Jesus, modelo né? De liderança Jesus, servidora. Exato, sem dúvida. Deixa eu pegar o gancho aqui, você falando de liderança, né? Então, hoje, a empresa que você lidera, né, dentro do conceito de mordomia, é a número 1 no Brasil, por ser uma empresa brasileira, né? E é líder no segmento. Deixa eu entender como que você aplica esse conceito de mordomia, esse conceito de usar o negócio, no bom sentido, para transformar a vida. Porque o mercado, as regras do mercado, elas são muito duras. A competição, ela não perdoa o romantismo. Né? Agora, como usar essa plataforma aqui em termos práticos, né? Eu sei que você já está dando uma masterclass aí de conceitos e aplicabilidade, mas como tem sido na prática a empresa que você está liderando, sendo uma empresa que, sob certo aspecto, quando você é líder, né, dizem que todos os holofotes viram para o líder. Né? Você vai ser modelado, né, você vai ser criticado, combatido, sabotado. Então, muitas vezes, estar um negócio que fatura bem, que tem um bom EBITDA, mas está no meio da multidão, no anonimato, isso daí é muito positivo. Né? Agora, quando você é líder, é um pouco diferente. Eu queria ouvir um pouquinho da tua visão sobre este ponto. Como usar a empresa como plataforma para transformar a vida, sendo líder e tendo toda essa complexidade ao seu redor. Vou citar um pouco o exemplo do que a gente aprendeu com o povo judeus e israelitas, né? Eles eram um povo pequeno, e Deus dava missões para eles, vão naquele lugar, conquista, derruba, vai, expansiona. Eles sempre foram atacados, sempre foram perseguidos, sempre foram, em trocadilhos, judiados, certo? Certo. O que fazia eles prosperar?
seguir os princípios de Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer. Se ele não obedecia, o povo judeu, israelita, né, não seguia, eles fraquejavam e perdiam as guerras. Quando eles obedeciam, seguiam exatamente as instruções que Deus dava, eles prevaleciam. E era um povo tão pequeno, mas ao mesmo tempo que todos ao redor ficavam com medo deles e falavam assim, eu vejo que Deus está com vocês, ao ponto de alguns desistirem de batalhar contra eles, certo? No mundo dos negócios não é diferente. Você tem uma empresa, ali é uma nação. E você levanta a bandeira que você é de Cristo, Giovanni. Você está dizendo que então a empresa é uma empresa confessional. O mercado sabe que vocês são cristãos e que a empresa está baseada e fazem questão de professar Fazemos, em todos os sentidos. Desde o nosso grito de guerra, que tem o Glória a Deus dentro. Tá? Na nossa revista, nos canais, em todas as palavras que eu falo mensalmente, na mensagem da CEO semanalmente. Obviamente que a gente não chegou hoje assim, né? Sim, antes claro, eram nos pequenos núcleos, num treinamento, numas pequenas mensagens que a gente fazia, mas sempre se posicionando. Nós não abrimos mão dos nossos princípios inegociáveis. Nas nossas reuniões comerciais e nas nossas convenções, a nossa equipe, independente da sua fé, é ensinada a falar a verdade, a não mentir, a não enganar, a fazer o melhor negócio que é pro cliente. Tá? Então, nós somos a empresa hoje mais benquista, mais amada do setor. E não é fácil. Te digo que não é fácil, porque a gente é atacado de todas as formas que você possa imaginar. Imagino, então, né? Líder, né? Qualquer coisa que o pessoal possa pegar para tentar nos caluniar, eles usam. Eles usam picuinhas, criam narrativas, ao ponto de criar narrativas de dizer assim, nossa, a Jó tá com aquela marca em queda, a Jó tá com isso, tá aqui. Toda vez, todo ano tem uma nova narrativa. E a gente precisa ser firme, não combater narrativa fake, não adianta. A gente tem que continuar como Neemias fazia, falou assim, eu não vou parar o que eu estou fazendo para ficar ouvindo esse povo. Sim, verdade. Né? Eles querem que eu pare de fazer o que eu tenho que fazer. Não, eu vou aqui continuar. A gente falava, tinha ano que a gente falava, com uma mão a defesa, né? E a outra construindo, né? Isso. Vigilante, vigiar e construir. Como Neemias, é isso aí. Como Neemias. Então, no trabalho, assim, a equipe, nós somos responsáveis por criar um ambiente frutífero. Sim. Um ambiente positivo, de família, de valores, de princípios, porque a gente não alcança resultado. Eu e você não alcançamos resultado, a não ser que seja por eles, pela equipe. Então, a equipe posicionada, fortalecida, que vai alcançar. Na verdade, é a equipe da nossa equipe da equipe, não é isso? Sem dúvida. Através deles. Então, a gente foi se posicionando como uma empresa cristã, verdadeiramente genuína. Eu não falo que eu sou evangélica, católica, porque não é isso que faz. A gente sempre fala dos valores e princípios cristãos. E antes era mais sutil, mais indireto, e ao longo desses anos foi cada vez ficando mais declarado. Então, em toda a mensagem, nós dizemos, nós caminhamos por fé. A Jó só cresceu onde cresceu por fé. E a gente não enxerga o concorrente como inimigo. Sim. Porque você pode ter aliado. Interessante. O concorrente não precisa ser inimigo. Aliás, o concorrente que desiste de batalhar com a gente se torna, como é que é? Não dá para lutar contra eles. Junte-se a eles. Se junte, se renda, deixa eles que, né? Aliás, a gente é case de inspiração dos concorrentes. Olha que interessante. Quantas e quantas reuniões de grandes players aí, internacionais ou brasileiros, que se reúnem para falar das nossas estratégias. Então, eles não conseguem... Chega ao ponto que chega uma hora que eles não conseguem mais copiar, porque copiar modelo de negócios é uma coisa. E eu fiz a abertura semana passada na feira, na Expo Ótica, da maior feira da América Latina, a gente estava ali, uns 100 pessoas fazendo a abertura. Eu falo, olha, as pessoas querem copiar o nosso modelo. Quem dera copiassem os valores, o temor a Deus. Quem dera seguissem o nosso Deus. Uma boa provocação. Mas E assim, a gente está ali gritando para o interessante é que a gente estava na Expo Center Norte, lá dentro, gritando. O Paulo, meu esposo, estava lá do outro lado do estacionamento, do outro lado do guichê, ele ouviu o grito de guerra, glória a Deus. Que legal, que bacana. O slogan termina, novo tempo, novo olhar, glória a Deus. Estava a quilômetros de distância e do pavilhão inteiro, porque precisam saber de quem somos, Muito a quem bom. pertencemos. Muito bom, deixa eu fazer um corte aqui, pegando aqui a sua inspiração, né? E eu senti uma direção aqui de
te confrontar ou te exortar? Será que você não tem se posicionado e às vezes chorado e pedindo, Deus, me ajuda a fazer crescer o meu negócio, mas intencionalmente você quer que as pessoas não saibam que o negócio é de Deus? Exato. Faz sentido isso, Joyce? Faz. Por que esconder? Faz. Né? E aí talvez tenha um trick aí bem sensível, porque uma coisa é você usar o reino para se alavancar. Verdade. Né? Porque existe aí até pessoal, né? Não vou nem citar a cidade para não parecer uma generalização, né? Mas eu fiquei sabendo recentemente que tem coach que foi ensinado a usar a Bíblia de lado para poder alcançar mais mercado. Não é sobre isso, né, Joyce? Não. É sobre não se esconder. Edu, você usa Deus para atender a sua necessidade, ele que está a seu serviço, você está a serviço dele. Uhum. Então, você acha que você orando a Deus, Deus abençoa meus negócios, e muito cristão, empresário quer chantagear a Deus, porque eu vou dar muita oferta, eu vou dar muito dízimo, vou abençoar aquela missão, Deus. Olha, eu ajudo aquele ministério lá, Deus. Como se sem você Deus não pudesse sustentar através de outro, né? Exatamente. Olha isso. E se você é o contrário, primeiro da sua casa para fora, não é assim? Sim, de Jerusalém, Judéia, até os confins da terra. Então, assim, da sua casa um ministério, a sua empresa um ministério, aí para o mercado. Você quer ser relevante no mercado? Seja dentro da sua empresa. Você quer ser relevante dentro da sua empresa? Seja no seu lar. Na sua casa, seus princípios precisam ser iguais. Você não pode ter a figura Eduardo empresário, Eduardo ministro, sei lá, e Eduardo pai de família. Sim. Você é um. Integralidade, integral, tem que ser isso, íntegro. Perfeito. Você é um. Então, de qualquer frente que te captarem uma foto, né, o que você lê, o que você estuda, como você fala, é um. É a mesma coisa. A mesma coisa que você lidar com a moça da faxina da sua casa é o que tem que ser com o seu cliente. Jesus tratava igual. Integridade. Integridade. Né? Essa é a palavra de ordem nos negócios e isso também vai manifestar o reino. Com intencionalidade. Né? E mais, o mais difícil, eu sei que não é fácil, é a santidade. Ninguém fala de santidade nos negócios. Ninguém fala. No entanto, o povo de Israel, né, os reis, né, era requerido deles santidade. E se o rei servia a Deus e era íntegro e era fiel e estava no princípio, o povo, a nação tinha paz. E a nação prosperava. Então, se você entender que você é o líder da sua empresa, você é o sacerdote, você é o rei, você com temor a Deus, eu sei que os cristãos têm temor a Deus, no entanto, você viver o que você discursa, praticar e viver em santidade, a tua empresa vai prosperar. Agora, a tua empresa tem que estar a serviço do reino, não o contrário. O que é mais comum, né? É muito comum. Você sabe que eu aprendi esse conceito, Joyce, me foi ensinado de uma forma bem interessante, né? E aqui eu vou compartilhar essa didática, né? Então, se o que nós fazemos no mundo dos negócios, quer seja o trabalho, né? Que é a tradução de trabalho em uma das origens da palavra é a adoração. Sim. Então, se o negócio que eu faço Lavou, é uma né? adoração, né? Eu preciso ser santo para a oferta ser aceita pelo meu Senhor. Né? Sim. E a falta de santidade compromete a adoração. Compromete. Então, ela intoxica. Então é importante esse ponto que tão pouco se fala, né? Sim. Porque se faça boas práticas, pague um bom salário, mas importa que a vida do líder, a vida do gestor, do mordomo, do nome de quem está no CNPJ, seja santa. Seja santo. Quer ver um teste? Porque parece uma palavra muito espiritualizada, religiosa. Vamos mudar. Vamos para o meio empresarial. Business. O que você faz pode ter transparência em tudo? Boa. Sem dúvida. Se você puder trazer luz e clareza em tudo que você faz, desde no pequeno gasto, no pequeno discurso, aquilo que você faz nos bastidores, então você está aprovado.
Simples. Aí no mundo empresarial fala de ética, né? Então, o que você puder falar claro daquilo que você faz, né? Então, tá, ok. Então, esquece a palavra santidade, porque parece muito religioso, muito estratosférico, né? Mas vamos falar de transparência e clareza. Você pode declarar? Você tem esse nível? Ou seu telhado é de vidro? Na vida pessoal, empresarial, secular, tudo. Fica aí para você pensar. A dica. Quem sou eu para querer ensinar alguma coisa a alguém? Eu só venho para discutir, né, os princípios, né? Declarar a grandeza do Senhor. Sem e dúvida. que é possível ser bem-sucedido. É possível ser o número 1 do setor. É possível ser admirado. É possível ser referência seguindo os princípios do Pai. Deixa eu pegar esse gancho dos princípios e mais cedo você falou dos judeus, né? Que os reis, inclusive, de Jerusalém, etc. E na nossa conversa prévia aqui, você colocou uma coisa muito legal, que eu acredito também, eu acho que vale a pena a gente ressaltar isso aqui. A bênção que está sobre os judeus, que você colocou, inclusive, que eles são excelentes naquilo que fazem, estudam desde criancinha, princípios e tal. Verdade. E o brasileiro médio vende o Fusca e vamos ver se vai dar certo, né? Então, é importante também ter essa consciência de que há uma disponibilidade do mundo espiritual para a gente fazer dar certo. Total. Né? Se de um lado você tem uma carga tributária absurda, e isso vai exigir muita fé na gente, né? O mercado, às vezes, a depender do segmento, e para enriquecer aqui o ponto, uma vez um empresário falou assim: Edu, se eu pagar os impostos, eu quebro, porque o meu segmento... Todo mundo é informal. Todo mundo é informal. E aí eu falei assim, então muda de segmento. Eu posso declarar. Honra o teu Senhor. Eu posso declarar. Né? O nosso segmento tem 50% de informalidade. Uau, é bastante. É muito. É só você ver o que tem na 25, internet. Então, assim, nós estamos dentro do outro 50%. Então, vamos lá. Se o teu segmento não permite você ser formal, realmente, você muda de segmento. Até porque tem que ser viável sob todos os aspectos. E eu não digo, gente... A importância de saber fazer conta, que não pagar imposto, não pagar imposto seja algo de pecado contra Deus. Não é... Quem sou eu para dizer isso? Até porque os discípulos não pagavam impostos e quando foram perguntados, o Senhor Jesus falou, vai lá, pega um peixe lá, abre da barriga e ele proveu. Sim, o próprio Senhor proveu o dinheiro, mas ele não falou, não pague. Eu sou o dono do mundo, eu tô aqui, vocês não vão pagar. Esse que tem que pagar para mim. E aí ele falou o quê? Dá a César o que é de César. É isso aí. Ok? Verdade. Então, assim, se o próprio Deus te chamou para o mundo dos negócios, ele te capacita, te habilita, né? Agora, você precisa fazer seu dever de casa. Estudar as melhores formas, estratégias tributárias de pagar menos dentro da lei. Sim. Até porque se você tiver seu telhado de vidro, desculpa, teu negócio não é sustentável. Teu negócio não tem valor. Se você fosse hoje vender seu negócio, tem valor? Se tem informalidade? Ok, eu não estou falando da lanchonete da esquina, barraquinha de cachorro-quente, o pessoal faz para sobreviver, MEI, microempresa. Eu estou falando, se você quer um negócio formal, crescer, prosperar, estar na vitrine, ser relevante para dizer, olha, eu aqui sou de Jesus, minha empresa do Senhor, é empresa séria, você quer impactar, então você tem que fazer tudo que te torna formal e sério. E assim como os judeus, ter visão a longo prazo. Longo prazo. E ter, mais uma vez, se apropriar dessa verdade de que há graça disponível para isso. Total. Os judeus são 10 milhões de população dentre os 8 bi no mundo, 0,125 lá. Nada. E eles governam 50% da economia desse mundo. Você não acha que nós cristãos, que somos os enxertados judeus, espirituais, deveríamos governar a economia dessa nação, sendo 80% de cristãos no Brasil? Só que se 80% da população brasileira é cristão, deveríamos ser um país exemplar. Sem dúvida. Sem corrupção, sem jeitinho, sem migué, sem enganação, um ajudando o outro, generosidade ao extremo, e deveríamos eleger os melhores representantes do povo, honestos. Minha oração é sempre, Senhor, assim, né? Levanta homens íntegros e competentes para essa nação. Amém. Né? Não é fácil. Muito bom. Você gosta também, comentou mais cedo, que você gosta de formar líderes. Sim. Como é que você aplica esses princípios do reino? Dicas práticas aqui. Dicas práticas. Porque essa parte de gente, ela é um desafio por si só. É um desafio.
né? Então, você tem, de novo, o mercado, você tem os impostos. Verdade. Quando você vem para dentro de casa, e eu costumo dizer que talvez o maior desafio mesmo seja formar pessoas. Né? Eduardo, eu não tinha esse entendimento. Foi de uns 2 anos para cá que eu entendi que formar líderes abaixo da gente é um discipulado. Sim, verdade. Né? A gente sempre, assim, no mundo corporativo, você tem que mentorar, tem que ser coach, inclusive fiz cursos disso, tem que ser aqui, mas depois o Senhor fez me entender que é discipulado. E o discipulado, se a gente assistir, né, até o The Chosen, né, ler, se faz na mesa. Boa. Se faz andando, caminhando, nas práticas do dia a dia. Você não forma se você não gastar tempo. É necessário ter qualidade de tempo, ensinamento, andar junto. E não basta andar junto só com a pessoa, anda com a família. A sua família anda com a família do seu liderado. É preciso ter essa conexão, essa vivência. Aí você forma. Não é aula de MBA, gente, porque isso aí a gente manda para a sala de aula. Sim. Aprender, né, a fazer conta, DRE, estratégia. Mas formar líderes na mentalidade do reino é discipular. E nosso maior exemplo, nosso mestre. E o mestre formou assim, caminhando junto, comendo junto, convivendo 3 anos pelo menos, né? Então... É que o pequeno empresário vive com a eterna desculpa de dizer que não tem tempo. Né? Eu estou no operacional e o Sebrae dá conta que 85% das empresas brasileiras são familiares. E são pequenas ou médias. Então, minimamente dá para entender isso. Mas, Eduardo, e o gastar tempo formar junto? Tá bom, eu não tenho tempo. Vamos fazer academia juntos. Legal. Vamos almoçar? Vamos almoçar juntos, é o que mais faço. Funciona, almoçar, né? Juntos, jantar juntos. Vamos passear junto com a família. Só que, lembra, a gente tem aquela frase, quem tem um olhar generoso é abençoado. Então fala, né, até no seu podcast lá de física quântica, fala assim, né, que parece irracional. O generoso distribui, ele é mais abençoado. É porque é a matemática de Deus. É a matemática de Deus, da multiplicação, né? Dar é melhor do que receber. Então, assim, quando o líder é cristão e tem essa visão, a primeira coisa tem que ter generosidade. Se ele for mesquinho, se você paga mal, trata mal, esquece. Você não vai multiplicar nunca. E já tá reprovada na matéria de mordomia. Né? De mordomia, né? O que era mordomia? Vai ter que refazer a matéria. Não, gente, Jesus chegava para fulano, vou na tua casa, levava 12, 20 para comer. Eu falei, como? Que loucura. Havia a matemática da multiplicação. Jesus falou, quem tem aí comida? Aí o menino chegou, eu tenho lá, né, 6 pães, 2 peixes. Ele multiplicou. Entrega o que você tem, pode ser pouco aos seus olhos, e ele vai fazer multiplicar. É isso. Muito bom. Você tem um testemunho recente aí de impacto dos seus liderados, né? Compartilha com a gente, porque eu acho que isso tangibiliza. Você falou que teve uma família recentemente. Sim, tem um colaborador nosso muito querido, Desiel. Alcançou a família, né? Eu acho que é sobre isso. Sim, ele entrou na empresa fez 1 ano, semana passada, mas parece que faz 10. E a gente vem trabalhando com a família dele, a esposa dele está passando por uma luta de doença já há uns 4 anos, uma coisa séria. E Deus tocou no nosso coração que todo mundo tinha que ajudá-lo. Então, a gente se uniu para ajudar. E quando a gente fala de ajuda, gente, não se trata só de oração, você tem que ajudar materialmente também. Né? Você fala assim, Deus te abençoe e não dá comida, lembra do que Jesus contou, né? Verdade, e fomos visitar a família dele, o evangelho chegou, eles já tinham uma mensagem, mas não tinham, e a família toda dele optou por se batizar. Que legal. E nesse último... E eu querendo procurar um lugar, porque lá em casa está em reforma, a piscina não está pronta. Alguém tem uma piscina para emprestar? Alguém tem não sei o quê? No fim, a gente deu um jeito e batizamos na Hidro lá mesmo. Foi o que Deus... E os céus se abriram. E nós nos regozijamos, todo mundo chorou. Eu mandei o vídeo para minha mãe, que não está aqui no estado de São Paulo, e ela chorou, meu Deus. Como é lindo! É os céus em festa. E Eduardo, não tem preço. Vidas transformadas valem mais do que qualquer milhão, bilhão. Sem dúvida. Tá? Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito. Muitas pessoas questionam, você não pode misturar igreja com o negócio. Eu entendo
Porque, de alguma forma, a igreja tem o seu papel, a empresa também tem o seu papel e existe ali algumas coisas que acontecem nesses dois ambientes. Mas você não permitir que o Espírito Santo use o teu negócio, a piscina da gestora, para levar a salvação, é muita religiosidade. Né? Então... Mas, Eduardo, eu tenho um slogan que Deus me deu, e eu digo que foi Deus que deu mesmo, porque ele me inspira com coisas, até estratégia de negócios, isso é para outro capítulo. Depois a gente vai criar uma mentoria para ensinar os cristãos. Amém. Mas tem um slogan que a gente usa, que vocês podem copiar, que se chama assim: trabalhamos como time e vivemos como família. E o Senhor me ensinou o seguinte, que quando a gente trabalha bem como time, as pessoas são respeitosas, seguem as práticas, as políticas, é ético e tarará, você consegue levar no nível de família. Você caminha 2, 3 anos juntos, você consegue trazer a pessoa numa relação de amizade, de família, de carinho. Obviamente, você contrata profissionais que não respeitam as práticas, a política, não respeitam a conduta, não é íntegro, não dá para viver como família. Sem dúvida. Então, tem profissional, tem muito empresário... ensina, mas também não precisa caminhar junto. Tem muito empresário traumatizado. E eu sei porque eu fui uma empresária traumatizada no varejo, eu tive muitos colaboradores que me roubaram, que entram com processo trabalhista alegando milhões de coisas, e aí o empresário fica tão traumatizado que fala: a partir de hoje tem aqui um muro de Berlim, né? Separação. O muro das lamentações. Separação. Profissional, casa em casa. Não junto. Gente, existe algo sábio e inteligente para fazer. Então, assim, sabedoria. É todo mundo que você leva para sua casa? Não. Aquele que é testado, que sabe trabalhar como time. Para este que você já testou, a integridade, a fidelidade, respeito, você pode trazer para a família. Agora, o contrário, trabalhar com família dentro da empresa é muito difícil. Eu sei que a maioria das empresas é familiar, por isso tem que estabelecer combinados muito claros. Sim. Vou trabalhar com irmão, com cunhada, com sobrinha. Precisa, antes de mais nada, estabelecer os combinados, as políticas, as regras. Sim. Para não misturar. E muitas vezes, Joyce, escrever isso. Escrever. Porque se esquece também ao longo do tempo, né? E reforçar, sabe? De tempos em tempos. Voltar, atualizar, porque muitas vezes, e é um erro às vezes comum de empresas familiares, o que você combinou há 10 anos atrás, ele se desgastou e mudou um pouco a realidade 5 ou 10 anos depois. Então, a importância também, a gente chama de acordo de sócios, né? Acordo. Revisitar isso. Né? Até na medicina tem um conceito que chama de verdade transitória, né? Você estava falando de verdade realidade, né? Isso, perfeito. Mas dentro das empresas, por exemplo, quando nós tínhamos o escritório aqui na Faria Lima, a gente tinha um dress code, que ninguém usava tênis naquela época. Hoje, todo mundo usa tênis, gente. Usa terno, casamento. Você usa terno com tênis. Então, essas práticas que não infringem os princípios de cristão, da verdade, da integridade, os princípios do amor, da misericórdia, eles são costumes. Sim. E você vai recombiná-los. Acordo de sócio pode ser recombinado. Olha, antes ninguém recebia prolabore. Hoje a gente recombina, mas precisa combinar e respeitar e seguir. Porque se os sócios, vocês que são empresa familiar, não seguem, que dirá seus funcionários seguirem? Que exemplo você dá? Então, se eu combino, olha, eu tenho um prolabore e uma vez por ano vou tirar de lucro ou adiantamento, seja fiel àquilo que você estabeleceu. Você não vai ter colaborador fiel se você não for fiel aos seus princípios, principalmente os princípios divinos. Sim. Então, está todo mundo te observando. Você pode nem estar escrito, mas o seu colaborador está te observando. Joyce, se você fosse fazer um TED, aquela palestra famosa de 18 minutos. Muito rápida ali. Se você tivesse que contar um case que diferencia o teu negócio de todos os negócios, porque de alguma forma ele reflete Deus. Pode ser um testemunho, uma história, um exemplo. Seria: aprenda a ouvir a Deus e você será próspero. Nos negócios, né? Sim, obviamente, sim. né? A gente busca ouvir a Deus em tantas coisas. Com meus filhos, no casamento, em casa. Mas as pessoas não buscam ouvir a Deus
na direção dos negócios. Então, a gente pede que Deus nos abençoe, mas a gente fala assim, Senhor, qual é a tua direção para o negócio esse ano? Onde o Senhor quer que eu me expanda? Aonde você quer que eu atue? De que forma? Como? De que maneira? Aí você convida Deus para ser o estrategista do seu Ele negócio. precisa ser o presidente do conselho. Você pode ser o executivo. Boa analogia. Você pode ser o CEO do negócio, mas ele precisa ser o chefe. É a última palavra. E a direção. Exatamente. E você não se arrependerá. Tem um princípio, como é que fala? Que aquele que honra e vida são recompensas daquele que teme ao Senhor, né? Daquele que segue e tem humildade. É provérbio também, né? Então, se a gente seguir os princípios, não tem erro. Infalível. Infalível, imbatível, Muito bom. indestrutível. Ô Joyce, conta um pouquinho do podcast que você apresenta, qual é o foco, né? Comenta aqui qual que é o endereço para a nossa audiência também. O nosso podcast tem 10 meses, 9 meses. É um bebezinho. É um bebê, já tem 13 mil inscritos, se chama bacana. Novo Olhar. Esse slogan, né, a gente tem um slogan dentro da empresa, Novo Tempo, Novo Olhar, foi o Senhor que nos deu, quando a gente mudou de sede ano passado para uma nova sede. E a gente sempre quis ter um podcast para, vamos dizer, educar o setor, né? Que nada mais também que evangelizar, né? Sim. É propagar as boas novas. E é uma forma de comunicação muito eficiente hoje do business mesmo, né? Rede social não está lá. É isso aí, Não é uma você opção. precisa ser relevante. Sim. Então, eu não sou aquela pessoa que gosta de aparecer, mas o Senhor falou, você vai ter que ir? De novo, não é sobre você. Não é sobre o que eu gosto, gente, eu não faço o que eu gosto. Isso aí. Eu faço aquilo que o Senhor me faz para fazer. O meu negócio é obedecer. Eu falo, Senhor, fazer a tua vontade é o meu prazer. Boa. Sabe? Eu declaro todo dia, Uma né? canção, a letra de Teu uma música amor me satisfaz. Então, o que me satisfaz não é fama, não é poder, não é dinheiro, não é riqueza, não é posição. É o amor dele já me satisfaz. A gente já é satisfeito. Por isso que ele fala assim, só que isso não é desculpa para você ficar paralisado. Não é desculpa para você se acomodar e falar, eu tô bem, eu sou salvo, olha, vou ficar no meu sofá, porque Jesus está voltando, né? Quem sabe? Eu não preciso fazer mais nada. Eu falei, peraí, é muito pelo contrário, o tempo urge. Corre o risco de ser o tal de um talento, né? Do talento. É isso. Então, quantos talentos Deus te deu? Você que é empresário, Deus te deu mais talentos. Sim, então, você tem a responsabilidade, a missão de fazer multiplicar. E essa multiplicação Deus te deu 100 colaboradores para você trabalhar? 1.000? 500? Quantos? Você é responsável. Sim. O empresário, o líder é responsável por criar, né, dar propósito, sentido ao trabalho, a dignidade das pessoas. Mas eu digo que o empresário cristão é responsável por criar ambientes propícios à transformação de vidas, à salvação, ao evangelismo, à cura, à libertação. E você fala desses temas todos no podcast? Todos, inclusive de espiritualidade. Então, a gente fala de gestão de pessoas, gestão financeira, tributária, falamos da reforma, tem podcast, falamos também de lentes, né? De óculos e lentes, né? Claro que tem que falar um pouco do negócio também. Sem dúvida. E é muito gratificante. gratificante. Que tem uma camada de educação importante. Muito, muito. É muito gratificante, porque dar é melhor do que receber. Você poder compartilhar, deixar seu legado, multiplicar. E a gente fala de espiritualidade abertamente, porque esse é um grande segredo e case de sucesso da GO. Então, a gente fala assim, você quer copiar o nosso sucesso? Copia isso, né? Servir a Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Verdade, né? verdade. Muito bom. Qual que é o endereço do podcast, Joyce? Podcast Novo Olhar. Se você botar YouTube e no Spotify. E siga a gente no Instagram, que é @GO, né? Go, né? Eyewear, de visão, né? E o meu Instagram, Joyce Lin, JOYCI, _Lin. Muito bom, a produção vai colocar aqui na tela e na continuidade da descrição do capítulo, do episódio aqui, você vai poder acessar. Acho que é importante, né, acompanhar, entender esses movimentos, porque eu falo bastante de inspiração, né? Jesus é a nossa maior inspiração. Perfeito. Mas a gente se conecta com pessoas, né? Quando a gente vê aí a vulnerabilidade ou histórias, também é um pouco das nossas histórias, né? Verdade. E acho que talvez o maior erro do empresário
caminhar sozinho. Caminhar sozinho. Então... Olha, gente, tem vezes que eu gostaria de me esconder num casulo. Vontade não falta. É porque, gente, e não falta luta, não falta perseguição, não falta, assim, agora tem a reforma tributária, aí vira sistema, né, da noite pro dia, não sei o quê, é tanta luta, mas o que a gente não tem o direito a desanimar, viu? Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque ele já venceu. Então, o bom de saber, sabe quando um dia eu estava assistindo um jogo de tênis, só que era reprise, né? E aí foi legal que o senhor falou assim, o interessante é que quando a gente vive a nossa vida aqui, a gente já sabe o final, então você não tem que ter medo. Boa. Então, quando você assiste um jogo de futebol, de tênis, o que você já sabe o final, você não fica angustiado. É verdade. Você está assistindo reprise. Só que o nosso pai é o pai do passado, o mesmo deu ontem, hoje, eternamente. Ele sabe o futuro. E o nosso futuro está garantido. Então, obedeça, sirva ao Senhor com alegria, porque nada desse mundo pode nos tirar do amor de Deus. Muito bom. Você levantou uma bola aqui, eu vou olhar para a nossa audiência aqui. Tem um ponto muito importante, de alguma forma a gente comentou e recomentou sobre isso, com essa mudança da tributária, decidir o regime tributário, ele pode ser determinante para você continuar vivo. Verdade. Então, existe aí, dizem que time que está ganhando não se mexe. Se mexe sim, tem que mexer para manter ganhando. A gente sabe que a questão de como as coisas são feitas no nosso país para aumento sempre da carga tributária. Né? Você nunca vai ver um movimento para diminuir ou favorecer. A gente sabe que existe muitos benefícios fiscais para amigos do rei, né? Mas isso é um pedaço, né, de quem é amigo do rei. A realidade, muitas vezes, depende de você. E depois, se você não se atentou do que é importante para o teu segmento, para o teu negócio, no detalhe, não adianta chorar. Não adianta chorar. Né? Não adianta vigília, jejum, não resolve. Você tem que fazer o dever de casa. Né? Então, e aí, né, com todo carinho, eu sei que tem vários contadores que nos acompanham também, a exemplo de um bom médico. Né? Você conhece um bom médico, mas eu sempre tenho essa prática, né, na minha família, eu sempre procuro o conselho de mais 2 médicos. Perfeito. Outras opiniões. E essa parte tributária, que em parte ela depende de interpretação ou de entendimento, muitas vezes do segmento, né? Vale a pena você consultar não só um contador, mas um advogado tributário. Estrategista tributário. Que é mais estrategista, menos operacional. Então, fica aí uma contribuição minha, da Joyce aqui. Verdade. Importantíssima. Existe um prazo em que você vai poder entender esse processo. Sim. Mas eu costumo dizer que se você tem a opção de fazer hoje, não deixe para amanhã. Sim, sim. Né? Entender a regra do jogo, de novo, pode determinar a morte ou a sobrevivência do teu negócio. Tem que simular cenários. Sim. Simular cenários. E lembrando que a gente está com uma carga de juros altíssima. É um fator muito importante. Não reduz, assim, e nem dá para romantizar, achar que vai reduzir ano que vem, final do ano, porque já mudou as projeções. Tem a questão da... Não vou falar do mundo, mas assim, a macroeconomia, a microeconomia não são ambientes favoráveis aos empresários. Você tem que estar atento, né? O que está acontecendo no mundo impacta. E também tem uma outra questão muito, muito importante, que às vezes você está planejando crescer. Sim. Né? Você falou um pouco sobre isso, e isso impacta também nesse planejamento tributário. Você sabe que eu oro... E às vezes Deus fala assim, agora é a hora de avançar, agora é a hora de ficar quietinho. É como uma batalha, né? E o líder da batalha vai... Então, a importância de você... Expandir para onde, Senhor? Manter posição? Às vezes até reduzir uma estratégia. Sim, verdade. Cortar gastos. Agora, eu tenho falado sempre para os empresários do nosso podcast. É ano que você precisa cortar gastos. Boa, é um bom conselho. Nada de extravagância. E na sua vida pessoal também, empresários precisam saber que existe tempo de, José, né? 7 anos de armazenar. Isso. Né? Tem a hora de investir, tem a hora de saber estrategicamente guardar. Então, mídias, investimentos em promoções, tem que saber, dosar, sabedoria.
Muito bom. E aproveite, né, com esse conselho preciosíssimo de entender o tempo, né? E se você tem dificuldade, conversa. Conversa com amigos, com pares, né? Não fique isolado, que eu costumo dizer, você será uma presa fácil. Pois é. Então tá bom. Bom, qual seria então, aproveitando aqui o gancho, o seu conselho, olhando aqui para a sua câmera, deixa o Espírito Santo te usar, um conselho para quem está nos ouvindo, pode ser um empresário, uma empresária, pode ser quem está pensando em desistir, acha que isso daí, tudo bem, vocês estão insistindo, mas eu já estou no meu limite, ou pode ser quem está pensando em expandir, deixa o Espírito Santo te usar, olhando aqui para a sua câmera, como se você estivesse falando para uma única pessoa. Você que é empresário, você é um heróico. Eu sei, eu entendo a sua dor, porque eu já passei por tudo que você passa e estamos alinhados. Mas nós somos chamados para iluminar. Faça o seu projeto, seja firme, Deus iluminará seu caminho. Submeta tudo ao Senhor, com amor, com integridade, com zelo e busque as melhores ferramentas. Não é hora de desanimar, porque a sua família, o seu negócio, seus colaboradores contam com você. Você não tem o direito de desanimar e de esmorecer. A gente conta contigo, porque esse mundo precisa de empresários sérios, cristãos, que sejam impactantes. Deus abençoe você. E esse é um dom, uma habilidade de uma pessoa encorajadora. Ele fala palavras duras, sorrindo suavemente. Gratidão, Eduardo. Muito bom. Obrigada. Ô, Joyce, tem mais 2 perguntas aqui para você. Tem mais 2, eu já Vamos achei lá. que estava acabando. Não, tranquilo. Eu sempre pergunto para os entrevistados aqui que livro que você impactou a sua vida. Além da Bíblia. Além da Bíblia, óbvio, né, que é o concurso, mas no mundo dos negócios, aquilo que te deu uma visão diferenciada. Tem tantos livros, mas tem um que eu li que fala da garra. Como é que é o nome do livro? Você lembra do autor? É uma americana. Por quê? Não se trata de motivação, não se trata de persistência. Você tem que ter esse entusiasmo dentro de você, essa vontade de vencer, sabe? E que a despeito de todas as adversidades, você vai com tudo. E o Senhor que está com você, Ele que te impulsiona, te garante. Só que Ele conta com você para ser um agente ativo, não passivo. Boa. E você fala daquilo que vem de dentro, culmina com a presença do Espírito Santo. Amém, verdade, Não é verdade, é isso mesmo. Muito bom. Joyce Lin, última pergunta aqui sobre a sua história, agora com visão do futuro, né? Estou usando aqui um óculos de inteligência artificial da Meta, falando sobre futuro, né? Sobre visão. Qual que é a sua visão ou o seu sonho grande para os próximos anos ou para as próximas décadas? Olha, eu gostaria que realmente as empresas se tornassem lugares, comunidades de transformação de vidas, onde pessoas pudessem encontrar Cristo, ver Cristo, serem modelados a exemplo de Cristo. E os empresários fossem esses grandes motores permitindo Deus fazer essa diferença, porque existe uma profecia que o avivamento virá das empresas, certo? Não muito mais bem. De dentro Sim. de instituições como igreja, mas as empresas, lugares totalmente onde se batizem, transformam, se convertam, onde tenha culto de adoração. Então, esse é o meu grande sonho. Muito bom. Mesmo não tendo KNAI de agência do reino, né, você pode adicionar espiritualmente, né, Joyce? Exatamente, é um compromisso teu com o Senhor. Muito bom. Ele que garante. Muito bom, muito obrigado pela entrevista. Edu. Passou super rápido, né? Foi, né? Muito agradável. Muito bom, obrigada. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de comentar, compartilhar e levar a história incrível da Joyce a muitos lugares, quem sabe até a China, né? Quem sabe. Muito obrigado. Obrigada.